Olá pessoal, tudo bem? Jonathan Basso aqui para mais um vídeo do canal, assessor de investimento pela GB. Somos um escritório credenciado a XP Investimentos. No último vídeo eu falei se a renda fixa tinha morrido ou não e fiquei pensando para explicar novamente como é que funciona os ciclos econômicos de forma mais macro, digamos assim, para vocês entenderem melhor. Então, basicamente, para entender um pouquinho melhor os ciclos econômicos, os países eles têm as taxas de juros, né? Que nós aqui no Brasil é a taxa Selic, que é um instrumento da política monetária usado para tentar fazer a contenção da inflação, tá? Então, os bancos centrais dos países aí, eles aumentam a taxa e baixam conforme a inflação está sob controle ou não, né? Então o que acontece? Normalmente quando a inflação explode, né? Então basicamente a inflação pode ser ocorrida por vários motivos, né? Mas, cara, impressão de moeda, né? Imprimir mais dinheiro, ocorre a inflação, injetado mais dinheiro no mercado pelos bancos centrais e oferta e demanda também. Então, por exemplo, se você tem um mercado, né? E o frango lá que tu tem vendendo nunca para na prateleira, sai de uma forma extraordinariamente rápida e falta produto para vender, obviamente que você vai subindo esses preços, é assim que as coisas acontecem. Então, quando tu vai subindo esses preços, obviamente que isso reflete num maior custo para o consumidor e a inflação vai tomando conta nesse sentido, né? E tem também, como o caso da Argentina aí, que o país já está totalmente endividado, então para pagar as contas o Banco Central imprime mais moeda, mais pesos argentinos para pagar a própria conta, mas quanto mais dinheiro tu joga para dentro, menos ele vale, né? Então, acontece também o movimento de inflação, que vai crescendo todos os preços dos produtos. Então, isso não é um movimento muito adequado para ser feito. Então a gente vai tendo os custos das coisas crescendo e de formas às vezes descontroladas e o país que em si vai ficando mais pobre, então a população. Por quê? Porque o salário ele não acompanha esse aumento dos preços. Então você vai tendo cada vez menos poder de compra, menos condições de comprar as coisas. Então o que o Banco Central faz? Ele vai e começa a elevar as taxas de juros para tentar frear a economia. Então ele vai lá, como foi no nosso caso, quase 14% ao ano, para realmente não ser viável pegar crédito, não ser viável trocar de carro agora. Eu tenho uma empresa e ia abrir uma filial, eu não vou abrir agora porque eu não tenho crédito para isso. Eu até tenho, mas eu vou pagar muito caro, eu não consigo arcar com a responsabilidade desse juro. Então todo mundo vai freando, né? Então quando eu paro de abrir uma fábrica, por exemplo, e deixar de abrir um negócio, cara, é o cara do pavilhão que quer construir que não vai ter esse trabalho, tu entendeu? É o pintor que não vai ter esse trabalho que ele teria. Então são várias frentes, é o cara que quer vender cimento, não vai mais vender. Então começa a frear tudo. Então quando começa a frear tudo, começa a ter uma baixa na demanda, na demanda dos produtos, tende a esfriar essa aceleração dos preços, porque não estou vendendo, vou aumentar o preço para quê se não estou vendendo já no preço atual? Ou ele começa a baixar para tentar vender. Então esse movimento de baixar ou segurar já é um sinal de que a inflação está começando a ficar controlada, né? Porque eu parei, estopei um pouco a demanda e o consumo dentro do meu país, né? Então a inflação vai caindo, eu seguro o juro mais alto, conforme a inflação vai sair, a inflação futura está nas perspectivas boas, eu vou começar a reduzir o meu juro de novo, né? Para voltar, eu vou estimular a economia também, são ciclos, né? Por que eu faço esse freamento, né? Por que é importante eu não manter, na verdade? Por que é importante eu não manter por muito tempo o juro alto? Porque exatamente essas empresas começam a quebrar. Então, se tu pegar empresas, todas elas são alavancadas praticamente, né? A maioria do Brasil aqui a gente tem dívida. Então, a empresa que pegou um crédito para construir alguma coisa, para comprar uma máquina, né? Para expandir o seu negócio. Só que essa dívida, ela está atrelada a um juro, né? Então, quando eu subo o meu juro do país, a minha dívida ela fica mais alta, concorda? Porque o juro que eu vou pagar sobre essa dívida é muito maior, né? Então, a gente teve recordes aí de recuperações, a gente teve recorde aí de recuperações judicial por conta disso, porque aquele juro que antes eu pagava 2% ao ano, que foi lá em 2020, acabou que eu estou pagando agora quase 2%, mais de 1% ao mês, né? Então, aquele planejamento que eu tinha como empresa para pagar isso, eu não consigo mais encaixar no meu fluxo de caixa. Então, a minha geração de caixa não é mais suficiente para pagar o juro, eu preciso vender mais, eu não estou conseguindo, porque o juro está alto, exatamente para cancelar um pouco e estopar o consumo da população. Então tu vê que as duas coisas vêm ao mesmo tempo, então as empresas começam a quebrar. Então eu não posso fazer isso, porque eu vou quebrando, eu vou gerando mais desemprego e a coisa começa a piorar do outro lado. É complicado, né? É um preço que se paga, né, na verdade, esse juro mais alto, essa dívida mais alta, a empresa entra em recuperação para conter a inflação. E depois, quando ela está contida, ele vai baixando de novo para voltar os estímulos dentro dos negócios. E nesse caso, o que acontece é o seguinte, né? A gente sempre tenta manter uma inflação controlada e manter o país produzindo, crescendo
crescendo a produção do país. Então a gente consegue sim crescer em um país, né, crescer o desenvolvimento sem estourar a inflação, que é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, e outros países desenvolvidos, como a Alemanha, porque a gente vem a produção acompanhando a inflação, né? Então quando a gente vem a produção acompanhando, as pessoas vão ganhando mais, as pessoas vão crescendo e a inflação vai crescendo junto de uma forma controlada e organizada para ninguém perder de compra e todo mundo ir crescendo ao mesmo tempo. Então é bem complexo o sistema econômico, na verdade, o juro não é tão simples assim baixar e subir ele, mas só para vocês terem uma ideia um pouco mais macro como é que funciona. E falando como investimento, nada muda nesses cenários, né? A gente tem as nossas alocações, a gente tem que seguir, ser fiel ao nosso perfil de investidor, fiel aos percentuais que eu determinei em cada área de alocação e ir trabalhando com as melhores oportunidades de cada momento. Tá bom? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que nós vamos falando. Um abraço, sucesso!